Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 29º domingo do tempo comum. Eu sou o diácono Marinaldo Barbosa, aqui da Arquidiocese da Paraíba. Se esse canal tem feito bem a você, manda para seus amigos, sua família. Vamos juntos evangelizar. Eu desejo que a graça santíssima de Deus, assim como habitou em Maria, esteja contigo também. Santo Agostinho nos afirma com essa liturgia de hoje: creamos para orar. A fé, ela brota do coração e o coração vem a oração. E quando brota essa fé, alcançamos a firmeza, a certeza de que estamos em Deus e com Deus. Então prepare o seu coração, silencie um pouco, escute a palavra que vai salvar você, peça uma conversão, alguma coisa que na sua vida você faz e as pessoas reclamam. Mude, tente mudar, mudar interiormente. Você não está sozinho, Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus. Sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Peçamos junto a graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Hoje nós vamos rezar em Êxodo, no capítulo 17, versículo de 8 a 13. Diz assim: Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés diz a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no altar da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, e quando Moisés conservava a mão elevada, Israel vencia. Quando Moisés abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fadigaram até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio da espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 120. Do Senhor é que me veio o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, que fez o céu e fez a terra. Segunda leitura da segunda carta a Timóteo de Paulo, no capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 2. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Insiste oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre
e nunca desisti, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava o homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Só fazendo a memória da liturgia, no último domingo de setembro, o evangelista vai falar do rico e Lázaro, que pede: Pai Abraão, tem piedade de mim. No mês de outubro, primeiro domingo, ele nos recorda que o discípulo pede a Jesus: Senhor, aumentai a nossa fé. Semana passada nós rezamos o evangelho dos 10 leprosos que gritam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Hoje, Jesus faz um resumo de toda essa liturgia, dizendo: está vendo? É necessário persistir na oração. É na oração que eu e você, que nós mergulhamos em Deus. E nós liberamos em nós uma profundidade desconhecida. Você já fez a experiência de mergulhar nas águas, no mar, colocar aquele olhar por dentro da água e ver que maravilha é o interior do mar? Mesmo assim é quando a gente silencia e mergulha em Deus. Quando eu mergulho, você mergulha nas profundezas do oceano interior, minha e sua, nós ficamos fascinados pelo esplendor daquilo que nós contemplamos. E esse mundo de silêncio é uma riqueza que torna a mim, para você, mais íntimo desses Deus que está próximo a nós. Às vezes parece que Deus não escuta a gente, né? Quando eu vejo o pessoal falar assim: será que Deus escutou a minha oração? Será que eu estou rezando certo? Será que Deus ouviu o meu clamor? E por que ele demora tanto ele agir? Né? Às vezes eu digo isso. Hoje a leitura desse domingo traz para mim e para você a necessidade de rezar sempre. Eu não posso desistir. Lucas hoje vai dizer que precisamos rezar sempre e não desistir de Deus para alcançarmos as nossas petições. E quais são as consequências de quem reza sempre? Reflitamos sobre a necessidade de não perder a minha e a sua fé. A gente persiste para não perder a fé. Jesus hoje nos conta uma parábola, uma história de uma viúva que tem direito sobre uma justiça, que não diz qual é a justiça, e ela está nas mãos de um juiz iníquo, um juiz que não teme a Deus, não tem medo de nada. Mas mesmo assim ela insiste tanto, mesmo sabendo que aquele juiz não tem pena de ninguém, ela vai até ele e clama, pede, humilha, até que ele faz o que ela deseja. O ser humano que faz o bem para o outro, mesmo não querendo, faz como fez o juiz. De tanto ser importunado, ele foi e devolveu a ela o direito que ela tinha. E o evangelista pergunta: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Olha só, Deus é Pai. Deus escuta a nossa oração
insistente. Ele já sabe da nossa necessidade, mas ele precisa da nossa amizade. Tem gente que não reza. E mesmo assim vive oprimindo o povo. Mas o Filho do Homem, quando Deus vier, ele saberá aquele que está próximo ou não dele. Domingo é dia de rezar o credo. Dia de dizer, não permita que as demônios de Deus tirem de mim e de você a fé. Por isso que rezamos o domingo do credo. Ajuda-me, Senhor. Deus tudo ele perdoa, tudo. Mas Jesus diz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que estão gritando por ele? Quantas pessoas nós conhecemos que são injustiçadas? Eu vejo toda a gente nas favelas, nos guetos, nos presídios, nas ruas. Quem é misericordioso com essas pessoas? Quem ora por elas? Quem faz uma ação concreta por essas pessoas? É aí que nós fazemos a justiça de Deus. É o que diz o Salmo 120. O Senhor é quem vem ao meu socorro. É do Senhor aquele que fez o céu e fez também a terra. Então, eu preciso levar meus olhos para o céu sempre. É levar e pedir, Senhor, escuta o meu clamor. É Ele que cuida de mim e cuida de você. Então, a liturgia nos convida a não desanimarmos, continuarmos em oração persistente pelos injustiçados. Êxodo hoje, no capítulo 17, conta a história de Moisés, que pede a Josué para guerrear contra os amalecitas. E junto com Moisés está Arão e Hur. Moisés diz, vá, Josué, guerrear contra os amalecitas, que eu vou subir a colina com minha vara, com a vara de Deus, com o bastão de Deus, e vou orar por você. Você vai vencer. Jesus também foi por uma colina, subiu um Calvário, e lá na colina, colocaram ele numa vara, na cruz. Ele ora a Deus por mim, por você. Moisés cansou os braços e Arão e Hur colocaram uma pedra, um segurava no braço e o outro no outro, para Moisés não desistir, se ter uma oração persistente. Jesus, no alto da montanha, de braços abertos, ele ora por mim e por você, para a nossa salvação, e nos dá, naquele momento, a sua mãe como nossa mãe. Jesus vai até o fim, mesmo se sentindo abandonado, ele foi perseverante na palavra. Ou seja, sejamos nós também perseverantes nas nossas batalhas. Enquanto Moisés perseverava, o povo vencia, Israel vencia. Também nós enfrentamos muitas batalhas no nosso dia a dia. Às vezes eu rezo, vejo minhas batalhas, às vezes eu rezo, não vejo as batalhas, mas eu tenho que ser persistente. Então, Êxodo 17, ele vai dizer isso para a gente. Ore com as mãos levantadas. Não é as mãos físicas, não. Não é não. Precisamos orar por nossas famílias, lembrar desse clamor pelo pessoal do nosso trabalho, pelas bênçãos do céu que tem que vir ao nosso mundo, pelos nossos governantes, pelas autoridades que lideram nosso mundo, nosso país, nosso estado. Muitas das nossas derrotas é porque nós não estamos de mãos levantadas, ou seja, nós não estamos perseverantes na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fracassamos por muito pouco. Às vezes tem uma festa na igreja, às vezes tem um evento no seu trabalho, na sua família, e não sai como você gostaria, e você viu o quê? Desanimado, fraco na fé, só porque não foi como você desejava.
aquele momento de unidade tirou de você o seu ânimo. Aí você vai e desiste de Deus. Mas Deus fala para mim e para você, não abaixe seus braços, ou seja persistente, insista, eu estou contigo, de Jesus. Moisés, ele sente o peso das mãos, o peso da oração, mas ele não desiste. Tem amigos que seguram seus braços e o ajudam a orar, a vencer as batalhas do dia a dia. Precisamos de uma comunidade orante. O nosso coração descansa na espera. Precisamos ser um Arão, um Ur na vida do outro. Precisamos ser intercessores da família, da comunidade, dos amigos. Nos domingos, não esqueça, não reze só por você, reze por todos. E rezar até cansar. E me diga uma coisa, quem é o amalecita que está atacando você e você está fracassando na fé? Reze por ele, para ele e por ele. Reze para o anjo da guarda dele. Deseja o bem a ele. Quem deseja o bem, corta a força do mal. Esse fato aconteceu há mais de 3.000 anos. Então vivamos em batalha, sejamos orantes. Olha, batalhemos todos os dias. Ô diácono, e por que naquela época tinha tanta batalha, tanta briga? Cada cidade tinha seu rei. E quando o rei queria conquistar outra cidade, ele conquistava guerreando. E todos os povos tinham seus deuses. Mas Israel tinha um único Deus, o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. E os amalecitas invocavam os deuses pagãos. Israel não, invocava o Deus verdadeiro. Então, olha só, sem vida de oração, eu e você jogamos fora a nossa fé. Quantas pessoas estão jogando fora a fé de 2.000 anos? Uma fé verdadeira. Olha, toda a Escritura, fala Paulo, hoje é inspirada por Deus. Nós somos falhos e pecadores, mas foi Deus quem pediu para escrever as obras do seu Filho. Foi Deus quem pediu para os profetas escreverem, para ficar de geração em geração os seus feitos, os seus títulos. Nós tínhamos que louvar a Deus nessa época de hoje da internet, por tantos meios de oração. Na época dos nossos avós, quantos deles ficavam ao pé do rádio, escutando, sintonizando uma rádio para escutar uma Ave Maria, para ouvir uma oração. Eu lembro que Dom José Maria Pires, todas as 6 horas, fazia uma oração. Eu via minha bisavó sintonizando o rádio para ver se escutava aquela oração, para encher o seu coração de Deus. O YouTube é assim hoje, né? Então, pega esse evangelho e mande para outras pessoas. Vamos capacitar as pessoas para viverem sempre testemunhando esse amor de Deus. Eu conto essa parábola para dizer que temos que perseverar. Você já procurou a justiça dos homens da terra? Já. Quando não aconteceu a justiça, o que foi que você fez? Com raiva, revoltado, cheio de ódio? Olhe, aí vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Se volte para Deus. É Ele quem é o dono da justiça. Jesus disse que não basta pedir uma vez. Temos que ser persistente. Para que não entre em nosso coração a raiva, o ódio, a indiferença. Então, Ele vai dar rápido a gente, quando a gente também aprender a perdoar. Você quer que sua graça seja aceita por Deus, seja realizada por Deus de forma rápida? Então, seja rápido também em perdoar, como pede Jesus no Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofende. Tá certo? Então, arranquemos do nosso coração o ódio, a raiva, a indiferença. Peça a Deus, então, que você possa perdoar a quem lhe faz mal, para que a graça de Deus chegue mais rápido na sua vida. Ele vai lhe dar
o que você pede, quando então você perdoa rápido também. Eu prefiro a paciência e a demora de Deus. Você que diz. O amor, ele é paciente, ele não é impaciente. A impaciência é o contrário do amor. Então, assim, sejamos persistentes na nossa oração diária. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bom domingo.